Olá, estamos aqui para a gravação do 7º episódio do MB Convida, o podcast para falar de assuntos jurídicos e não jurídicos. Eu sou Magali Barbosa, advogada especialista em Direito do Trabalho e sócia do MB Advocacia. Hoje, para o 7º episódio do nosso podcast, tem um prazer imenso de convidar a doutora Isabela Lessa, que peço licença, como sempre peço, para falar um pouquinho desse currículo que nem sempre é extenso, muitas vezes muito grande, e esse é o exemplo de qualidade, não é quantidade, mas qualidade. Doutora Isabela Lessa é advogada, atuante do TJPE, casada com seu colega de faculdade, doutor Bernardo, também advogado, mãe de Tobias e Theo, professora de processo civil, mestre nessa área há mais de 20 anos, sócio e fundadora do Bahia Lins e Lessa Advogadas, prestem atenção nisso. Anos de serviço prestados à advocacia na ESA e na OAB de Pernambuco. Vivência de gestão, pois foi coordenadora do curso de Direito na Faculdade Nova Roma por 10 anos. Em 2024, foi candidata ao 5º Constitucional, sendo a 8ª mais votada, com 4.253 votos. Esse currículo aqui teve quantidade e qualidade. Doutora Isabela Lessa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer imenso tê-la senhora comigo. Foi difícil fazer essa agenda, mas a primeira frase quando a gente se viu aqui foi dizer tudo ao tempo de Deus, não é isso? Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com você, Magali. É sempre uma honra estar em projetos que permitem que a gente dialogue um pouco sobre quem a gente é na advocacia e como pessoa. E estou muito feliz em compartilhar esse momento com você, em conversar também com os teus ouvintes. Vamos fazer uma conversa bacana, vai ser bom. Sem dúvida. E essa conversa está no YouTube, agora também no Spotify e também, claro, em todas as nossas redes sociais, tanto do Bahia Lins e Lessa, quanto do MB Advocacia. Quem nos acompanha vai poder ver os episódios na íntegra e ver trechos especiais de toda a fala que a gente está aqui conduzindo. O que eu gosto da doutora Isabela e que insisti para ela estar aqui conosco é porque essa trajetória profissional dela traz duas coisas que são muito importantes para um profissional de qualquer área que seja. É a técnica e a capacidade de gestão estratégica. Quando a gente olha a sua trajetória profissional, que aqui eu gostaria de pincelar e ter de você a assertividade de trazer os pontos que podem enriquecer mais quem está em casa ouvindo a gente, ou quem está viajando, porque agora no Spotify todo mundo pode ouvir onde quiser. A sua carreira profissional, assim que terminou a faculdade, foi fazer o mestrado, não é isso? Terminando o mestrado, você já foi direto para a área acadêmica. Isso, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser professora. Então, durante muitos anos, eu considero que eu fui uma professora advogada, porque eu advogo desde que me formei. Mas saí da graduação, já emendando com o mestrado, porque sala de aula sempre foi minha paixão. Uhum. Né? É um palco de trocas muito especial, muito único. A gente ensina, mas a gente aprende muito, nunca tem uma turma igual, então a gente modela às vezes a mesma aula, vai dar para outra turma e a dinâmica é completamente diferente. E durante, então, muitos anos, o foco de energia principal era a sala de aula e a advocacia, ela existia, eu tinha uma sociedade anterior, inclusive com o meu marido, e nós fomos sócios por muito tempo. Qual é a área que ele atua hoje? Ele é procurador do município e ele atua na área trabalhista. Bacana. Mas na época, quando nós éramos sócios, nós fazíamos muita parte de responsabilidade civil. Então eu digo que o nosso fim da sociedade advocatícia, para manter a nossa sociedade principal, que é o casamento, porque não dava para manter as duas, porque era muita insanidade, a gente fez com que tanto eu como ele nos desafiássemos em outras áreas que não eram a área do foco principal do escritório que a gente tinha. Então, isso fez uma guinada na minha carreira, em termos de área de atuação, e me levou a poder montar o Bahia Lins e Lessa, que acaba tendo mais a minha cara,
do que o Figueiredo e Lessa e Galvão, que era o nosso escritório anterior. E eles continuam juntos, enfim, atuando, mas também acabaram remodelando totalmente o escritório. Então, eu digo que foi uma reestruturação da nossa vida profissional jurídica de uma maneira muito interessante. No caso da minha, passou também pelo fato de que eu comecei a ver que a advocacia, ela precisava ser a minha força principal de energia, onde eu ia dedicar mais tempo. Entendi. E aí rotacionou. Aquela profissional que durante anos era talvez uma professora advogada, passou a ser uma advogada professora. E isso pode parecer só um trocadilho semântico, mas não é. É um trocadilho de fato, de foco. E até de projeto de vida, né, De doutora? projeto, de intenção, onde vai estar toda a nossa carga de energia, toda a nossa carga de foco principal de trabalho. Então, o Bahia Lins Lessa, ele é essa carga principal hoje na minha vida. Claro que é uma empreitada que eu não divido só, né? Que eu não ando só, eu divido com a Alessandra Bahia e com a Leisineri Lins. E a gente conseguiu montar algo que no começo a gente nem sonhou, que é uma sociedade de advogadas. Isso é que é o mais belo dessa história. Quando eu sempre soube da trajetória profissional sua, Isabela, e eu sempre achei muito bacana, não, ela tem um escritório, ok. Quando eu dei por mim, que não foi proposital, mas depois tornou-se intencional, ser um escritório em que o portfólio e o slogan é ser um escritório de advogadas, a sociedade de advogadas, isso é algo que realmente destoa do mercado e é algo que tem um propósito, é algo que eu vejo valor. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a ideia de valor que ser um escritório de advogada traz. Quando nasceu o Bahia Lins Lessa, ele de fato não nasceu com essa intencionalidade de já trazer essa marca do feminino como força. Ele nasceu como uma sociedade de advogados, então nosso primeiro registro foi bem tradicional, o registro padrão de uma sociedade na OAB. E até digo que a nossa logo, nossas cores, elas eram pouco femininas. Então a gente tinha lá um BLL, que é o que a gente usa até hoje, mas dentro de uma caixinha e numa cor meio Fendi. Fendi é aquela cor que não é cor, né? Fendi é cor de burro quando foge. Porque não é bege, não é verde, não a cor indecisa. É uma cor indecisa. E era Fendi com cinza. E aí a gente teve, com pouco tempo do escritório, a gente sabia que para crescer precisava pensar como empresa, se estruturar como empresa. Exato. Senão o Bahia Lins Lessa não ia crescer. E a gente teve um consultor que nos ajudou a abraçar o nosso feminino como potência. Então, ele disse, olha, vocês são 3 mulheres. Foi uma percepção externa. Externa, não nasceu. E olha que eu já era... Não, ainda não era presidente da Comissão da Mulher na época, mas eu já era alguém com letramento de gênero. Ou seja, não eram bandeiras que eu já levantava, eu já tinha sido coordenadora de um curso no Instituto Maria da Penha. Ou seja, eram questões que eu já tinha uma certa, digamos, base teórica para pensar e problematizar, mas nunca tinha visto isso como uma marca do meu negócio. Perfeita. E aí a gente, então, saiu da caixinha, literalmente. Então, esse BL que ficava na logo inicial, ele ficava dentro de uma caixinha. A gente saiu da caixinha. Mudamos o Fendi, literalmente. Fomos pro magenta, que é uma cor feminina, mas que não assusta, porque é isso, o mercado talvez não esteja pronto. Então, eu nunca vi uma advogada com a logo rosa, tá? É verdade. Tô dando um exemplo. É verdade. Então, isso fala sobre o mercado. Mas saímos da caixinha, fomos para uma cor mais feminina. E aí a gente começou a usar, e é um slogan que a gente usa muito, que nós vendemos cuidado jurídico estratégico. Já que cuidar é uma coisa dita de mulher... Apesar de que os homens cuidam maravilhosamente bem, mas... Quando querem, fazem muitíssimo bem. Mas, se a gente for usar os estereótipos de gênero ao nosso favor, nós somos educadas desde a mais tenra infância para acreditar que o cuidar é feminino. Perfeito. E que haveria, então, uma expertise mística das mulheres de cuidar melhor do que os homens. Então, já que a gente cuida melhor, deixa o teu negócio com a gente.
deixa a tua empresa conosco, deixa o teu problema nas nossas mãos, que a gente vai cuidar de uma maneira juridicamente estratégica como poucos. E aí virou o branding do escritório também. Com isso, a parte de toda essa belíssima poesia que traz, e que é muito bonito ouvi-la falar, porque além de técnica também tem um tom poético na sua fala. Isso é para poucos. Eu costumo dizer que quando a gente chega no nível de inteligência e sabiedade sobre o mundo, a gente começa a ser poético e satírico com a nossa fala e com a nossa interpretação do mundo. Quando você fala do Bahia Lins e Lessa, nessa perspectiva de realmente assumir ser um escritório de cuidado de casos e pessoas, um escritório com a bandeira feminina, você acha que hoje a mulher, ela parte por uma dificuldade de se solidificar no mercado jurídico? Ainda é um mercado eminentemente masculino. Em que sentido? Para não ser mal interpretada. Nós somos a maioria, hoje, nos cursos de graduação. Nós somos a maioria da advocacia, somos 52% da advocacia. Nós somos a maioria na base de várias carreiras. Magistratura, somos a maioria na base ainda, né, de carreiras de advocacia pública, muitas vezes. Mas a gente enfrenta um gargalo para chegar ao topo. Não é à toa que você me apresentou no currículo os meus filhos. E eu defendo, isso é um movimento, na verdade, nacional, que defende filhos no currículo. Porque muitas vezes a gente tem uma impressão de que toda mulher, para chegar lá e ser bem-sucedida, ela vai ter que fazer uma escolha entre a maternidade e a carreira. É engraçado, Carmen Lúcia, que é um grande exemplo no STF, Exato. Ela fez essa escolha. E ela fala um pouco sobre isso. E eu acho que o desafio hoje é a gente entender que não é necessário escolher. Vai ser mais desafiador? Vai. Vai ser para a mulher mais extenuante ainda? Vai, porque a gente ainda está redividindo melhor esses papéis. A gente saiu para o mundo do trabalho, mas a gente nem sempre tem os parceiros ainda dentro de casa totalmente para dividir algumas funções. Então, acaba que a mulher saiu, mas ficou. E aí isso gera uma sobrecarga mental, uma sobrecarga de pensar, de estratégia. Mas filho é potência. Sem dúvida. E a maternidade, ela traz uma vivência, um repertório até de lidar com situações atípicas, adversas, porque você criar alguém é a aventura mais errante que a pessoa pode ter. Porque eternamente você estará se perguntando, será que eu estou fazendo certo? E nunca vai ter essa resposta, né? Nunca. A gente vai fazendo, orando e entregando a Deus, porque nunca a gente tem essa certeza. Aí, de repente, essas criaturas, os meninos hoje estão com 12 e 9, de repente os meninos vão fazendo e tendo atitudes e conduzindo a própria vida deles de uma maneira que a gente diz, eu acho que o caminho está funcionando. Está indo no caminho certo, né? No caminho certo, mas é um desafio. Toda essa sensibilidade da maternidade forma muito o nosso perfil enquanto profissional, né, Isabela? E esse perfil como profissional, unindo 3 mulheres na sociedade, 3 mulheres também com perfis de vidas pessoais, cada um na sua particularidade, traz muito a valoração da base do que é o escritório. Trazendo um pouco para majoritariamente meus clientes, e acaba sendo também meus ouvintes, são empresários. São pessoas que têm aquela empresa pequena, média, grande empresa, em que ele tenta passar por todos os desafios, que é construir uma cultura empresarial, que é dizer, quando eu montei essa empresa, ou quando minha primeira geração montou essa empresa, eu estava pensando nisso. Como eu vou passar isso para os meus funcionários, doutora? Tudo bem que a área que eu trabalho é o trabalhista, mas ele lida com pessoas. Hoje, o Bahia Lins e Lessa, quais são as áreas que ele atua e como ele leva essa cultura própria de vocês, enquanto sócias do escritório, para os clientes? Num padrão até de estruturação da nossa operação, hoje a gente trabalha segmentando projetos para pessoa física, né, e projetos para pessoa jurídica. Então, vocês atuam nas duas vertentes, né? Nas duas. Para a pessoa física, a gente faz basicamente previdenciário. Eu diria que para a pessoa física, inclusive, é o nicho principal. E direito das famílias.
que é a área que eu sou responsável, que por muito tempo a gente relutou em abraçar. Eu sempre digo que foi a área que tinha que acontecer no escritório, porque foi a área que veio organicamente. A gente não fazia propaganda, a gente não fazia divulgação, a gente não colocava nem no nosso portfólio, e era a única área que chegava e continua sendo assim. Normalmente, nossas clientes e nossos clientes de família, eles vêm por indicação de outros clientes, eles vêm, muitas vezes até dos nossos clientes, pessoa jurídica, quando tem uma questão de família, também querem que a gente isso é muito comum, atue, né? Porque acaba criando essa relação de confiança. E para a pessoa jurídica, a gente atua tanto com previdenciário empresarial, como com trabalhista empresarial, como atuamos com a parte contratual e com a parte de compliance. Então, a gente tem aí essa perspectiva. E o que a gente não faz, a gente acaba tendo parceiros que ajudam. E é interessante porque eu e as minhas sócias, nós somos muito diferentes as três. E durante o primeiro ano de sociedade, a gente bateu muita cabeça tentando homogeneizar, como se fosse necessário criar um padrão único e muito comum. E, de repente, a gente entendeu que o Bahia Lins Lessa, ele precisa ter um padrão, mas ele é uma quarta pessoa. E essa quarta pessoa, ela é mais forte do que qualquer uma das três. Ela tem uma voz mais importante do que a de qualquer uma de nós três. Isso é muito interessante observar. E é algo que permitiu com que nenhuma das três tivesse que se mudar demais para pertencer ali. Então, a força minha e de Alessandra, por exemplo, é o fato de sermos completamente diferentes. Eu brinco que até esteticamente a gente é diferente, né? Ela é enorme, ela é alta, ela é grande, eu sou pequena, eu sou meio essa bonequinha sempre ajeitadinha. Então, cada pessoa tem um jeito e a gente aprendeu a otimizar isso entre nós. E no Bahia Lins Lessa permitiu a gente cuidar melhor do nosso cliente. Perfeita. Porque a gente começou a poder levar a nossa vivência até como norte para os nossos clientes. Então, muitas vezes dentro da parte de estruturação, de integridade, eu às vezes uso mais o termo integridade porque a gente não faz só a parte de compliance stricto sensu, mas na hora que eu faço, por exemplo, um acordo de sócios, eu estou exatamente levando cada uma das pessoas a pensar em qual é o seu limite indispensável. O que é que funciona para você, o que é essencial para você. A gente tem pouca maturidade normalmente para fazer alinhamento de expectativa e necessidade. E isso é talvez a causa inicial de boa parte das frustrações e discussões que a gente tem. Se a gente conseguisse nas nossas relações criar um padrão de comunicação mais assertiva, um padrão de comunicação em que eu consigo te dizer, olha, para mim isso é essencial, isso aqui eu não abro mão. Talvez a gente tivesse menos divórcio, talvez a gente tivesse menos disputa societária, talvez a gente tivesse até amizades mais fluidas. E mais duradouras. Mais duradouras, porque a gente conseguiria expressar melhor os nossos sentimentos. Agora é um desafio, porque a gente vem de uma sociedade que não foi educada para falar sobre sentimentos, para falar sobre necessidades, para falar sobre limites. Então, a gente precisa discutir e isso impacta nas empresas. Talvez você sinta muito isso. A gente, quando trabalha com empresário, o grande desafio, muitas vezes, é limitar o próprio empresário. Exato. E dizer, você não pode fazer isso. Exato. Então... Na realidade, ouvindo você falar, Isabela, me traz uma felicidade muito grande de empreender nesse projeto do MB Convida. Porque todas as vezes que um convidado vem aqui à minha frente, e acabei de sentir isso, é uma confissão agora para quem está nos assistindo, que é o silêncio do aprendizado. A sua fala agora trouxe um aprendizado muito profícuo do que são relações interpessoais, de como culturalmente a gente quebrar aquele estigma de ser eu o centro, de ser o meu pensamento o centro, e de como isso aparentemente não impacta nas empresas, mas na verdade é o centro determinante de uma gestão empresarial, né? Eu queria falar isso um pouquinho mais à frente, que é que a gente falasse um pouco sobre cultura de empresa, sobre compliance, o que é compliance, porque eu gosto de conversar
no sentido de que as pessoas que estejam assistindo sejam pessoas que tenham conhecimento técnico jurídico e pessoas também que não tenham esse conhecimento e que consigam acompanhar a nossa conversa, consigam perceber com fluidez com que a gente está trabalhando aqui. Dando continuidade um pouquinho sobre tua carreira, porque de verdade, eu não trouxe à toa a doutora Isabela aqui. É uma carreira que traz pra gente estratégia e técnica. E traz pra gente um exemplo de que cada pedacinho, às vezes não proposital, mas hoje faz um sentido para formar quem você é. E informar quem você é como se a advocacia em determinado momento tivesse sido pequeno, como se a vida na docência tivesse sido pequena e você precisa se expandir. É a expansão que você precisa para ser Isabela enquanto profissional. Eu acredito que foi isso que fez com que lá em 2024 você estivesse ali participando, concorrendo ao quinto, que filando aqui foram 4.253 votos, a 8ª candidata mais votada. Primeiro, conta pra gente o que te motivou a esse cenário. Fala pra gente. Sendo muito franca, foi um projeto que não nasceu originariamente no meu coração, ou seja, não fui eu que pensei nisso. Você está sendo um exemplo de que as melhores coisas não nascem com projetos, nascem do acaso. Nascem, mas, de fato, a minha vida profissional, ela tem muito disso. Mas o que eu aprendi é que sabedoria é a gente entender para onde o vento está nos levando. Mas a gente tem que estar pronto tecnicamente para conseguir abraçar os desafios que a vida trouxer. Então, é verdade. Sorte, na verdade, só existe quando encontra preparo. Exatamente. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Mas na época eu era coordenadora ainda do curso de Direito da Nova Roma. Isso começou em 2020, alguma coisa. E um grupo de professores da minha equipe marcou para ser promoção e disse: Isabela, por que você não se candidata quando tiver quinto? Você tem o perfil, você é muito habilidosa na gestão de pessoas, você é muito organizada na gestão de projetos, você é muito boa tecnicamente, o nosso Tribunal de Justiça também teria um ganho técnico com uma processualista chegando lá, e você já representa a advocacia, você já faz voluntariado há tanto tempo, nessa época eu já era da OAB há muito tempo. Uhum. E num primeiro momento eu fiquei, será? Porque a gente fica um pouco na dúvida. Quando é uma coisa que a gente não foi cultivando com calma, maturando aos poucos, mas decidi ir. E decidi com muita serenidade depois de... Eu adoro fazer balança decisória. Prós e contras. Se eu fizer, quais são as vantagens? Se eu não fizer, quais são Enfim... A racionalidade tentando bater ali, né? Eu sou extremamente pragmática, porque eu não tenho muito tempo. Então, eu aprendi que eu tenho que racionalizar se compensa ou não compensa. Então, para tudo, minha mente funciona assim muito rápido. Uhum. Agora, se eu disser que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer de corpo, alma e coração. Então, o quinto, ele nasceu desse plantio externo, passou por esse filtro da racionalidade, que é muito característico da minha personalidade, do meu temperamento. E aí virou, algo que, de fato, se pessoas que têm legitimidade, que têm possibilidade de chegar, que talvez consigam construir isso com o apoio da classe e tenham, né? São muitas costuras. O quinto, ele começa aqui com a lista sextupla por toda a advocacia. Depois, ele vai para o tribunal, que dos 6 vai escolher 3. Uhum. E depois desses 3... a gente vai ter a escolha de 1 pelo governo do Estado. No caso do Tribunal de Justiça, já que o Tribunal de Justiça é um órgão vinculado ao governo do Estado de Pernambuco. Por conta disso, é uma candidatura muito anômala, porque você tem aí 3 personas completamente diferentes 3 perspectivas para trabalhar. Para você precisar comunicar. E não tem tempo de dizer, vou trabalhar uma, depois trabalharei outra, depois trabalharei... Não. Você já se colocou nessa chuva, né? Ou seja, entrou no jogo, você já tem que ir articulando nas 3 esferas, e isso é um desafio. Mas o primeiro desafio é com a nossa classe. Uhum. E no último quinto, a gente fez a eleição junto com a eleição da OAB. Uhum. Eu também não tenho muito temperamento de ficar me lamoneando. Foi o que foi.
Mas isso gerou uma certa polaridade, porque a polaridade que existia e que tem sido tão característica em todas as eleições no Brasil, infelizmente, que estava acontecendo para a OAB, ela reverberou numa certa medida no quinto, mas foi uma experiência muito significativa. Imagina. Valeu demais ir concorrer, colocar meu nome à disposição da classe, porque o quinto ele é um espaço de oxigenação do tribunal. Ele é um espaço que a gente precisa escolher pessoas para estarem ali que tenham a vivência e que tragam as dores e as marcas da advocacia militante. Perfeito. E diria até mais, da advocacia militante no tribunal que você quer estar. Perfeito. Nesse ponto, eu te questiono, quais são os requisitos para essa concorrência? Qualquer advogado ou advogada que tenha 10 anos de advocacia naquele tribunal Uhum. pode concorrer ao quinto. Então, eu tenho que comprovar que eu tenho pelo menos 5 atos fundamentados nos últimos 10 anos naquele tribunal que eu quero concorrer. Perfeito. Qual é a grande questão? É que a gente sabe que, até pelo espectro de atos que são aceitos, às vezes algumas pessoas colocam o nome à disposição da classe, mas não vivem o dia a dia do embargo auricular. Eu gosto deve ser coisa de processualista. Tem gente que chama do balcão de fórum, do barriga no balcão. Eu gosto de chamar de embargo auricular, que é a necessidade da gente estar no fórum com regularidade, despachando e diligenciando os processos. Então, quando a gente atua muito no tribunal, a gente sabe quais são as dores. Você deve conhecer isso no nosso TRT também. Com certeza. A gente começa a saber tal vara, a dificuldade é essa, tal vara, a dificuldade é aquela. Saber o dia a dia, não é? Saber Da o dia a dia prática. e começar até a pensar as problemáticas que envolvem a própria gestão, porque esse é um desafio. Uhum. A magistratura faz uma seleção extremamente técnica, né, no certame, mas no dia a dia o juiz, ele é o gerente ou ele é o coordenador daquela vara, daquela unidade. Com certeza. Então, pegar uma pessoa que nunca teve experiência de gestão, pegar uma pessoa que não foi nem selecionada por essa aptidão e colocar para gerir pessoas, projetos e vidas, porque na prática a gente São sabe vidas. que processo é sobre vidas. Exatamente. São problemas reais das pessoas, são dores latentes. Uhum. Em todas as áreas, mas na advocacia familiarista, que é que eu faço? Ninguém quer estar ali. Exato. Na verdade, ninguém casa imaginando que vai ter que organizar um divórcio, ninguém tem filho imaginando que um dia vai ter que modelar como vai ser a convivência, porque Exato. deveria ser livre. Perfeito. Então, são tantas questões e nuances sensíveis que a gente precisa de pessoas capacitadas e sensíveis para isso. E, de fato, o quinto como espaço de oxigenação, ele é a oportunidade que a advocacia tem de escolher Uhum. alguém que possa representar a nossa classe lá. E os critérios que eu comecei a racionalizar, quais foram os critérios que eu sempre usei quando eu votei para alguém no quinto? Eu comecei a ver que eu preenchi esses requisitos. Perfeito. Quais foram os requisitos para mim sempre? Militar naquele tribunal. Uhum. Então, quando eu votei em Silvio Neves, Silvinho, ele militava ali. Quando eu votei em Grande Pugliese, Silvio né? Neves. Grande pro TRT, Pugliese. enfim, a gente foi usando esse critério. 2, já foi voluntário pela advocacia? Uhum. Ou seja, doou o seu tempo pelo bem da classe em algum momento? Eu acho esse requisito muito relevante. Porque o quinto não é um espaço individual. É um espaço coletivo. É um espaço da advocacia. Então, esse é um critério que me parece também relevante. E eu não estou dizendo em cargo... Ninguém precisa ter sido o presidente da OAB para isso. Uhum. Mas participava de comissão, foi conselheiro, foi da ESA, doou seu tempo. E acho que o terceiro requisito, claro, é a capacidade técnica Imprescindível, né? e ética. Claro. Porque a gente precisa levar alguém que, quando chegar lá, eleve o nome da advocacia também. Uhum. E tenha um padrão de conduta lá que a gente se orgulhe. Perfeito. Que seja como um sertório, que a próxima vaga até teremos, em breve, uma vaga para o quinto, da aposentadoria de sertório.
que seja como Sertório, né? Que nos orgulha. Então, a gente passa hoje lá na ESA. Sertório foi diretor-geral da nossa escola da advocacia antes de ir para o Tribunal de Justiça, e a gente olha a trajetória dele no tribunal, a gente diz, poxa, representa a minha classe. E aí, um adicional, que eu acho que não é o critério, mas acho que o tempo também urge, no meu caso, levarmos mulheres experientes para esses espaços, porque nós temos um tribunal que tem 58 desembargadores e apenas 5 mulheres. É uma disparidade muito grande, né? E quando a gente tem a oportunidade de trazer à tona a voz da mulher para esse cenário que ainda precisa dessa notoriedade, é muito importante. Isso se torna um fator de distinção na sua candidatura? Se torna, porque eu sou uma mulher que traz vivências que eu acho que são muito diferentes de vivências dos homens, né? Por quê? A maternidade, a forma de enxergar o mundo de uma mulher é diferente da do homem. Não é melhor nem pior, é diferente. É diferente, e sem dúvidas. Precisamos de mulheres que tenham essa sensibilidade também de conseguir agregar parceiros para tornar, talvez, o olhar masculino ainda mais sensível, porque a gente não vai mudar e construir um mundo um pouco mais igualitário se a gente não tiver grandes aliados. Sem dúvida. Então, nós precisamos que os homens sejam sensíveis e grandes aliados das causas femininas, mas nós precisamos falar por nós mesmas. Porque as cicatrizes, as dificuldades, os medos... Eu tenho medo de andar na rua só. Isso é algo muito típico nosso. É muito típico. Eu passo situações que passo só por ser mulher. É verdade. E não é tipo mimimi, não, que eu adoro ser mulher. Se eu viesse novamente... Queria ser mulher de novo. Queria ser mulher de novo, eu gosto. Compartilhamos esse sentimento. Eu gosto, eu realmente gosto de tudo ligado ao universo. Eu entendo que apenas nós ainda não estamos totalmente em pé de igualdade. E eu não quero ser mais. Quando eu digo em pé de igualdade, é em termos de respeito e de oportunidade. Claro. Eu não quero ser homem. Eu não quero ser igual em força, não. Pelo contrário, eu acho que a minha maior habilidade até é outra. É a minha capacidade de não me exasperar, de lidar com os múltiplos papéis, de equilibrar múltiplos pratos. Eu acho que isso é uma potencialidade feminina. Acredito que são forças que se complementam, não é? Exatamente. São forças que, quando a gente pesa pelos dois lados, falando metaforicamente, como você disse, a balança da igualdade ou da desigualdade, né? Você vê que são forças que precisam se complementar, e essa complementariedade de forças precisa também estar presente nos tribunais. Sim, exato. E essa é uma oportunidade que você viu, eu entendo pela sua fala de uma forma muito nítida, de trazer a oportunidade para os tribunais ter isso ainda de forma mais latente, não é? E, sobretudo, eu acho que a gente precisa se posicionar e dizer, não é por ser mulher, mas é por levar uma voz de mulher, um olhar feminino, mas que tem técnica, currículo, experiência, vivência. Claro. Com condição de colaborar, com condição de contribuir para que esse espaço tenha multiplicidade e representatividade. Sem dúvida. É sobre isso. Eu tenho particularmente quando você falou de oxigenação da advocacia, eu acho que a oportunidade do quinto também é uma oportunidade para os tribunais se oxigenarem. Exato. É uma mão de via dupla, né? Quando eu comecei a minha carreira na advocacia, foi concomitante, não lembro exatamente se foi na mesma época, mas eu lembro muito da figura de Dr. Eduardo Pugliese, que para mim ele entrando no tribunal foi contemporâneo mais ou menos à minha formação jurídica, né? E eu lembro que eu achei, uau, o máximo, porque era a oportunidade de um advogado que viveu a nossa experiência, que sentiu as nossas dores, que soube o que é atender cliente, soube o que é fazer petição, soube o que é pedir nos balcões, está ali nos representando. E quando eu vejo as decisões dele, eu estou falando especificamente dele porque é a minha experiência, né? Eu digo, é isso que os tribunais precisam.
Precisam dessa sensibilidade, não é, Isabela? Se a gente fizer um paralelo, acho que talvez nossos ouvintes também acompanham um pouco mais. A gente tem visto a ministra Daniela Teixeira no Perfeito. STJ. Daniela, ela é alguém que traz militância pela classe, então tinha serviço prestado no voluntariado da OAB, tinha uma carreira já super consolidada, referência como advogada, trazia essas dores que são muito únicas. Qual é a coisa mais linda na nossa profissão? Nós damos voz e solução para problemas reais das pessoas. Exato. Então, o papel do advogado e da advogada é trazer técnica e condições jurídicas para construir soluções para a vida das pessoas. Então, a gente está ali nessa ponta, construindo a tese, atendendo o cliente. Esse olhar, ele é um olhar que carrega um peso e uma importância muito grande dentro do sistema de justiça e uma beleza. Eu acho que eu sou meio poética mesmo. Sem dúvida, eu tô tendo a certeza que nessa conversa da gente. E uma beleza muito grande, porque nós somos contadores de história. Somos. Nós pegamos uma história que a pessoa não sabe nem narrar. E Exatamente. A gente vai tornando aquilo técnico, vai amarrando aquilo ali juridicamente e leva ao tribunal e constrói uma tese. Mas para a gente conseguir isso, a gente precisa fazer sustentação oral, a gente precisa diligenciar com regularidade, porque o impulso oficial, da forma como a gente estuda em TGP, era o meu princípio que eu mais odiava ensinar como professora de processo. Porque não existe. Quando a gente milita no dia a dia, impulso oficial não existe. Impulso oficial, na prática, é barriga de balcão. A gente tá lá diligenciando, a gente tá tentando acelerar, mostrando a importância para o nosso cliente de que aquilo seja julgado logo. E a advocacia, então, vai fazendo isso, vai construindo, mas essa vivência é que precisa ser levada muitas vezes para o tribunal, para dizer, olha, a gente precisa para o contraditório, né? E o contraditório é talvez dos princípios de processo o que me é mais caro, principalmente na formatação que ele tem hoje, é um contraditório dialogado, então é um espaço de diálogo. A gente precisa ter pessoas nos tribunais que tenham capacidade de escuta ativa, capacidade de diálogo maduro. E dialogar não é fazer o que o outro quer, mas é escutar, ponderar, assegurar que o outro pode falar e que eu vou levar em conta. Não quer dizer que eu vou fazer, mas levar em conta eu vou. Então, eu acho que essa acessibilidade que quem vem do quinto tem que manter é essencial. Fora algumas causas que aí não dá pra gente trair. Honorário não dá pra trair. Verdade. Defesa de prerrogativa da advocacia não dá pra trair. E aí é interessante, Magali, que por isso que eu defendo que tem que ser alguém que tem vivência no voluntariado. Porque o voluntariado da OAB, ele dá um grau de letramento sobre prerrogativas da advocacia. Eu digo isso com muita humildade. Antes de eu atuar mais ativamente na OAB, eu sempre tive uma certa postura, sabia como deveria ser a audiência, me posicionava. Eu sempre fui de me posicionar. Mas, depois da OAB, eu passei a me posicionar com os fundamentos mais maduros de calma, doutor, isso é prerrogativa da advocacia. Perfeito. Calma. Saber se posicionar, não é, Isabela? Saber me posicionar e entender de onde aquilo vem e a essencialidade daquilo. Perfeito. Então, o quinto também permite isso. Olha, o advogado, quando ele faz isso, ele não está afrontando a magistratura, não necessariamente. Eu não estou falando de Há casos... casos e casos. Eu estou dizendo aqui um caso que, às vezes, pode ser... o mero posicionamento e às vezes até a postura mais aguerrida de defender o direito do cliente, mas que não é uma afronta ou um desrespeito, longe disso, porque a urbanidade é essencial em todas as relações, mas que muitas vezes é um mero exercício de uma prerrogativa, que é o direito de influenciar na decisão judicial que o cliente vai ter que cumprir. E esse direito que a gente precisa ter de influenciar, ele é essencial para que a gente possa ser um bom profissional e que a gente possa fazer diferença na vida do nosso cliente. Sem dúvida. Um pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre o quanto os currículos das faculdades de Direito estão um pouco defasados por não terem
cadeiras, não terem matérias, não terem instantes em que provoque e estimule o advogado a ser empresário. E outro ponto agora que você falou é de dar o devido valor às suas prerrogativas. Um bom advogado é aquele que consegue construir... Na verdade, são múltiplas habilidades que um bom advogado precisa ter. E uma delas é se reconhecer e reconhecer o seu valor enquanto advogado. E eu acho que a gente poder ver você tendo sido candidata ao 5º em 2024 é quando você entende o papel da advocacia de uma completude tamanha que você diz, eu posso sair desse espaço e ainda assim zelar por esse espaço. Exato. Eu vou sair desse espaço, talvez, mas esse espaço não vai sair de mim. Porque Até pela ele é formação parte de quem eu que sou. você teve. Exatamente. E é isso que talvez a gente exatamente precise. E o 5º, constitucionalmente, se destina a garantir que pessoas que viveram tudo aquilo possam levar esse repertório. Porque repertório e experiência não se forja. Não, sobre hipótese alguma. Não são palavras construídas e ditas. Não, é algo diuturno e real. É algo que você traz na pele. A sua postura manifesta. Então, se esses repertórios e vivências, eles são, segundo a própria Constituição, essenciais para compor os tribunais, há um porquê. É verdade. E o porquê é... Quem traz as marcas da advocacia na pele e no coração deve levar esse olhar sensível para o tribunal. E aí, por isso que eu acabei me colocando à disposição da classe para esse espaço, tanto por acreditar que manterei essa coerência. Eu sempre digo, coerência é a gente conseguir viver o que a gente fala, e eu me preocupo muito em ser coerente em tudo que eu falo. Uhum. Então, se eu digo que eu sou saudável, eu malho todo dia. Perfeito. Se eu digo que eu cuido das pessoas, eu procuro cuidar e dar atenção no meio do caos que é a vida real. No dia a dia, né? Mas consigo. E eu, pelo menos, me esforço ao máximo. E coerência é a gente manter sempre viva a chaminha de quem a gente já foi, de onde a gente já viveu, dos caminhos que a gente já percorreu. Isso nos forma. Nos forma, sem dúvida. E dá mais solidez para quem nós somos e como atuamos. Ao longo dessa minha trajetória como advogada, eu pude ter a percepção de que a advocacia, ela pode ser um trabalho repetitivo. Ela pode ser um trabalho em que outros colegas exerçam. E hoje, com a inteligência artificial dominando todos os espaços, é algo que pode ser traduzido de uma forma pragmática, inclusive. Mas tem algo que não se repete, tem algo que não se replica, que é a sua valoração, a sua história, a sua personalidade. Quando a gente pensa na advocacia, quando a gente pensa num papel de estar concorrendo ao 5º, quando a gente pensa nessa múltipla esfera que a gente pode assumir enquanto mulher, enquanto profissional, a gente pensa sempre que como eu vou traduzir a minha marca individual? É respeitando a nossa história, é respeitando esses anos de docência que você teve, é respeitando a história do Baís de Linhas e Lessa, que vai estar em qualquer espaço que você tiver, a experiência que você teve com cada cliente que chegou lá. E eu repito, é um currículo de doutora Isabela muito rico e que eu não posso deixar de silenciar para ouvi-la, porque enriquece a mim e enriquece quem está nos ouvindo e nos assistindo. E também não poderia perder a oportunidade de trazer um pouquinho você para explicar para a gente, conversar com a gente e trazer toda essa poeticidade também para algo que é tão técnico, que é tão duro para muitos clientes que estão no nosso escritório, que é a questão de gestão, organização de empresas. A gente falou aqui de como a gente constrói nossa esfera particular de escritório, nossa esfera de construção profissional, mas muitos clientes chegam no meu escritório e já diz compliance, eu já vi falar compliance, compliance. Então, assim, na simplicidade deles existe o desejo de entender e de pôr em prática dentro da sua empresa. Muito embora o MB Advocacia seja um escritório eminentemente trabalhista, eu tenho percebido que cada vez mais, para ele ter solidez de atuação e ter sucesso no litigioso, ele precisa
precisa ter ali, ao lado, não por trás e não na frente, mas ao lado, o backstage de um bom jurídico que estruture o compliance da empresa. Eu já estou sentindo parceria aqui. Oh! Sempre, sempre. Sempre. E quando esse cliente chega no meu escritório, ele sempre diz, como é que eu organizo isso na minha empresa? E primeiro eu tenho que explicar para ele o que é esse compelice, o que é esse cúmplice que ele não sabe nem falar, mas tem a ânsia de instaurar. O seu escritório, ele tem a oportunidade de prestar esse serviço para alguns clientes. Explica brevemente para a gente o que é isso dentro de uma empresa na prática. Eu gosto de brincar que compliance é igual caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Porque é uma coisa que parece de rico, por isso caviar, metida exato, besta, difícil, exato. e que o nome eu ainda não consigo nem pronunciar. Quanto mais entender o que significa. Mas, traduzindo de uma maneira muito simples, mas não simplória, mas simples no sentido de permitir que todo mundo entenda, é a estruturação de regras claras de comunicação, de convivência, de alinhamento de expectativas e necessidades. Qual é a dificuldade em muitas empresas para a gente estruturar a parte de compliance ou estruturar toda uma área de integridade? Uhum. A dificuldade é porque passa por uma mudança de modelo de relacionamento. Aquele modelo mais autoritário, de autoritarismo, ele não tem mais espaço. Não tem mais espaço nem dentro de casa, tá? Perfeito. Nem tem espaço dentro das empresas. Então, a gente precisa construir um padrão relacional em que existe autoridade, existe, tá? Uhum. Empresário continua tendo poder diretivo. Perfeito. Quem diz para onde a empresa vai, quem diz o que precisa ser feito, é o empresário. Perfeito. É quem comanda, né? É quem comanda. Então, às vezes, eu vejo as pessoas dizendo, porque agora o empresário não pode fazer mais nada, não tem poder de mando. Tem poder de mando, mas precisa ter inteligência e orientação para comandar de maneira juridicamente adequada. Perfeito. Para comandar de maneira que cuide dos seus funcionários, para que cada um desses CPFs vista a camisa da empresa e faça o CNPJ acontecer. Porque não tem empresa sem funcionário e não tem funcionário sem empresa. Porque a gente não pode esquecer também que todos e todas carregamos um sobrenome empresarial. Eu, durante muitos anos, fui Isabela. Que Isabela? Isabela da Faculdade de Nova Roma. Uhum. Hoje, onde eu chego, as pessoas perguntam, Isabela, que Isabela? Isabela do Bahia Lins e Lessa. Então, veja, a gente traz o sobrenome do local onde a gente trabalha como um elemento de identificação social e de estar no mundo. Então, se a gente passa mais tempo no trabalho do que nas nossas casas, eu sempre falo isso. A gente precisa ter um padrão de relacionamento que desenvolva potencialidades. E não é humilhando, rebaixando, diminuindo, que eu vou tirar o melhor do meu funcionário. É claro. Como é que eu vou tirar o melhor do meu funcionário? Tendo conversas difíceis. Então, o compliance é sobre conversas difíceis. Estruturaremos padrões de conversa, estruturaremos padrões de relacionamento, estruturaremos regras. Tem gente que não gosta de regra. Regra facilita a vida. É que estrutura, né? É o que estrutura. Se está claro o que precisa ser feito e está direcionado como aquilo precisa ser feito, é muito mais fácil todo mundo fazer. Eu costumo sempre pensar numa empresa como uma pirâmide, e que de fato ela é. Eu costumo pensar num organograma, em que a gente tem um empresário ali acima, o CEO, o diretor, alguém encabeceando a empresa, o técnico. E abaixo dele vão tendo as hierarquias e cada um com suas gestões até chegar na base da pirâmide, que é o que dá solidez
para aquele técnico estar lá em cima. E quando eu penso nesse organograma, nessa pirâmide da empresa, eu costumo sempre dizer que para a gente modificar a base da pirâmide, a gente tem que começar pela gestão de cima. Perfeito. Né? O tom vem do topo. Vem do topo, exatamente. Com a sua fala, me deixa muito claro que o compliance não é só documentos. Não. Também é. Os documentos... São consequências. Eles são a fotografia do que eu estou fazendo na prática. Perfeita, perfeita. Então, compliance é um organismo vivo. Perfeito, construído constantemente, não é? Construído. Tem uma empresa, uma cliente, que a gente estruturou o regimento interno. E o regimento interno, ele é feito de uma maneira inteiramente individualizada. Uhum. Eu tenho... Aproveito até para você, nessa sua fala, falar os pilares básicos de uma boa estruturação de compliance dentro de uma empresa. Que não é fácil. Não. Primeiro, eu diria que é ajustar a mentalidade da alta direção. Uhum. Esse é o primeiro grande desafio, porque o tom vem de cima. Exato. Muitas vezes, a gente tem que entender que também os nossos empresários, eles tinham um sonho, tiraram esse sonho do papel, botaram a empresa para rodar e, na maioria das vezes, eles não estruturaram nada do ponto de vista jurídico. Então, eles procuram, você deve sentir isso na prática mais do que eu até, eles estruturam algo quando eles começam a ter alguma demanda trabalhista. Exatamente. Ou seja, já tardiamente. Tardiamente, quando o problema chega... Aí o problema vira norte. Exato. Que é péssimo, porque o norte tinha que ser outro. Mas tudo bem. É a realidade do empresariado brasileiro. Normalmente, a gente abre uma empresa com a ajuda de um contador. Isso. A gente aplica, muitas vezes, a advertência com um modelinho, copiou e colou, que o contador manda. Contadores, vocês são maravilhosos na expertise de vocês, mas a validade jurídica de uma advertência demanda... Tem que passar pelo jurídico. Um apoio jurídico, sem né? Sem dúvida, sem então, dúvida. Enfim, mas o tom vem de cima. Eu sempre digo, escada se limpa como? De cima para baixo. De cima para baixo. Limpe uma escada de baixo para cima para você ver se vai dar certo. Não vai. Aí o empresário, muitas vezes, ele contrata o profissional de compliance e ele quer que a gente comece trabalhando na base, no chão de fábrica. E eu digo, o chão de fábrica vai ser minha última etapa. Primeira etapa, mentalidade do empresário. Um bom advogado de compliance vai à empresa? Vai à empresa. Eu tenho que conhecer a realidade da empresa. Perfeito. Se eu não vou fazer, eu não tenho como fazer um copiar e colar. Vou te dar o exemplo de empresas que eu já fiz, políticas de integridade. Empresa de vidro, empresa de pão, sorveteria, diversos clínica segmentos. Popular. Como é que eu vou fazer um copiar e colar? E outra pergunta. O pequeno empresário também tem que seguir regras de compliance dentro da sua empresa? Precisa. Ele às vezes pensa que isso é para empresa grande. Como é que você quebra esse estigma para ele? Bem, agora, graças a Deus, eu não preciso mais nem quebrar. A NR1 tá vindo aí. É melhor você se organizar. Porque qualquer empresa que tenha um funcionário vai ter que ter políticas de bem-estar psicossocial. E por mais, viu, Magali, que a gente gere uma dúvida, a norma técnica ainda não está em vigor, vai entrar em vigor agora 25 de maio de 2026. Por mais que a gente tenha um pouquinho de dúvida de como vai ser isso, e que a norma técnica também não especifica quem é o profissional que efetivamente vai poder implementar esse programa de ação, a gente tem que entender que a norma ela não disse porque... Será que toda empresa agora vai ter que ter um setor de atendimento psicossocial? Sei lá, eu sou a padaria aqui da esquina. Uhum. É eu, o meu padeiro e a minha vendedora no caixa. Preciso ter um psicólogo à disposição? Não é sobre isso. É sobre compliance. E por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque, de fato, mesmo eu tendo só 2 funcionários e eu estando ainda muito na operação, que é a realidade de muitos empresários. A maioria dos meus clientes é essa realidade. Assim, ele está no dia a dia do ele trabalho não tá só da no empresa. Estratégico, ele está com a mão na obra, no operacional. Então, ele vai ter que precisar ter o quê? Regras de como é o padrão de interação. Ele vai ter que ter... e assegurar o respeito a vários direitos trabalhistas. Porque se a gente notar, sabe quando é que falta bem-estar no trabalho? Falta bem-estar no trabalho quando eu não tenho tempo para ser gente. Exato.
Exato. Falta bem-estar no trabalho. Eu vou falar como mãe. Quando me perguntam de política de bem-estar dentro da empresa, eu digo, você tem um banco de horas que permita a mãe de uma criança neurodivergente levar o filho dela para fazer o tratamento? Porque não há nada que assegure mais tranquilidade para uma mulher ou para um homem que tem um filho que precisa de um tratamento, de dizer que vai poder acompanhar aquele filho na fono, na psicóloga, no que for semanalmente. Então, isso dá tranquilidade. Ah, doutora, eu tenho que liberar e pagar? Não, faça um banco de horas. Faça uma compensação dessa jornada. Perfeito. Muitas vezes a gente percebe que não é maldade do empresário, é falta de conhecimento e alguém que despertou essa sensibilidade nele. Essa dicotomia da vida que pauta tantas áreas da gente, como se tudo fosse preto e branco, bom e mal, é tão infantil, é tão pueril. A vida é 50 tons de cinza. Perfeito. Então a gente precisa de um norte para ir para o tom mais claro, ou o tom que a gente mais quer, ou o tom mais escuro, enfim, depende do que a gente quer naquele momento, mas a gente precisa ter uma clareza de para onde a gente quer ir, ou para onde a norma está querendo nos levar. Então, nesses 50 tons de cinza, digamos assim, que existe dentro da empresa, o que, que a norma está querendo dizer? Está querendo dizer que a sua empresa não pode ser um ambiente adoecedor. Perfeito. Ela não está querendo dizer que a gente não vai ter funcionário que tenha um problema psicológico, que tenha uma bipolaridade, que tenha, enfim, o que for. Porque nós estamos com uma sociedade adoecida, nunca se falou tanto em doenças mentais, nunca se falou tanto em bem-estar psicossocial. Mas vamos lá, eu vou falar por mim, Isabela, agora, um momento bem pessoal. O que me garante bem-estar? Fazer atividade física todo dia. Perfeito. Isso me ajuda, eu digo, a não desalinhar meus chakras. Senão eu saio da esfera civil e vou para criminal. Então isso me ajuda. Momentos de autocuidado, momentos de poder cuidar e participar da vida dos meninos. Então, tem uma ação na escola, um dia das mães na escola. Qual é a mãe que não gostaria de estar ali? Claro. Tem uma apresentação para o dia dos pais. Qual é o pai que não quer estar ali? Então, a empresa, não estou dizendo com isso que a empresa vai pagar e liberar o funcionário e perder dinheiro. A empresa tem que ser inteligente. Se eu permito que o meu funcionário seja gente. Veja como isso é importante, Magali. A Lei 15.377, que entrou em vigor agora, o que é que ela disse? Ela deu mais hipóteses de falta justificada ao trabalho, ligadas ao exame preventivo. Exato. O que a lei está dizendo para a gente? Empresário, seu funcionário precisa fazer exame de câncer de próstata, exame de câncer de mama, exame de Papa Nicolau, para que ele não adoeça, para que ele possa prevenir e possa cuidar da sua saúde. Se a gente fizer esse paralelo na empresa, a própria reestruturação da NR1, ela é um convite ao preventivo. Exatamente. Ela é um convite, e aí o compliance ele tem muita penetração e ambiência, apesar dele ter surgido no Brasil, ou ganhado força no Brasil, ligado à lei anticorrupção, que é um grande marco legislativo. No dia a dia das empresas, a gente vê que ele tem muito de governança e que ele tem muito de preventivo trabalhista. É eu assegurar direito à desconexão, é eu assegurar direito a férias, é eu ter uma clareza do controle da gestão de afastados. Quais são os atestados que tem na minha empresa? Se eu tenho muito CDF, eu tenho um alerta. Exato. Então, fazendo um paralelo, quem ama esse paralelo é minha sócia, Leise Neri. Lá ele diz muito, olha, na Covid, o que livrava o empresário da condenação? Não era o funcionário não pegar Covid, porque todo mundo pegou. Era o empresário demonstrar que forneceu ao funcionário álcool em gel, máscara, exigiu, ou seja, ele criou ali dentro um ambiente que permitia que a gente visualizasse que não deve ter sido ali. Trazendo esse paralelo para a saúde mental, o que o empresário agora vai ter que fazer é ter regras de convivência, por isso que a gente volta para o compliance, que permitam as pessoas interagirem com mais qualidade, para que ali não seja um ambiente adoecedor. E aí, quando a gente traz isso,
Por que que eu digo que tem muito? Porque é no regimento interno que a gente vai poder colocar a questão de qual é o padrão de interação que a gente espera dos funcionários. É ali que a gente vai poder colocar que não tolera brincadeiras desrespeitosas. Isso é uma construção a 4, 6, várias Há mãos muitas de todo mãos. mundo que está ali na gestão do dia a dia da empresa e o profissional habilitado para isso, né? Como é que eu faço, né? Normalmente, quando eu vou começar, eu faço uma visita em loco para eu entender qual é a estrutura da empresa, qual é a realidade. Como são os setores, eu já vou pensando muitas vezes onde é que eu vou colocar talvez a caixinha do canal de denúncia. Se for uma empresa muito grande, não compensa ser... Enfim, eu já entro na empresa com esse olhar. Faço uma primeira entrevista porque eu vou ter que começar a mentalidade do dono. Aí já vou dizendo, não vai adiantar. O que eu colocar como regra, o que a gente destacar como regra, você vai ter que cumprir. Não vai adiantar eu dizer que A tem que ser feito se o dono não fizer A. Ele tem que ser o exemplo condutor do resto da equipe, né? Exatamente. E a sua fala me traz muito a certeza de que o que a lei, na prática, exige do empresário hoje é que ele tenha uma mínima organização estrutural dentro da empresa, não simplesmente para cumprir regras e documentos, mas para que ele consiga exercer o empresariado dele de uma forma consistente. A gente lida com vidas, a gente lida com pessoas. Nós, advogadas em específico, lidamos com processos e entendemos essa simbiose, que processos são vidas e vidas são processos. A gente precisa trazer esse despertar, muitas vezes agora trazido pela legislação, de que o empresário precisa entender que ali dentro não existem máquinas fazendo processos. Existem pessoas e existem vidas. A sensibilidade que você me trouxe agora para o que é o compliance bem estruturado dentro de uma empresa é realmente trazer uma cultura organizacional não padronizada, mas adequada para aquela estrutura de negócio. E isso é muito rico. Tem uma cliente muito engraçada. Ela era uma dessas que não sabia nem pronunciar compliance. Mas disseram que era necessário. E tinha que fazer. Então nós começamos. Começamos indo lá, tendo reunião com elas. Eu sempre procuro levantar quais são as principais dores. Depois mando um questionário. Esse questionário eu peço que seja respondido e é sigiloso por várias pessoas da empresa, para eu poder ter até para segurança mapa de calor, todo mundo, né? E aí vou construindo o regimento. E a última etapa, digamos assim, de implementação, para que ele nasça, o dia do nascimento do regimento é o treinamento. Por quê? Porque no treinamento se permite que todos os funcionários tirem dúvidas. Se a empresa for muito grande, eu faço o treinamento escalonado, que é para poder assegurar que todos estão compreendendo. Então, faço o treinamento com a alta gestão, com os líderes em separado e depois faço o treinamento com todo mundo. E, de preferência, até, se for muito grande, dividir nas equipes. E aí, ela me alertando, então, a gente já estava nessa etapa de treinamento das equipes. Olha, a equipe dessa unidade é muito trabalhosa, não vão gostar, você vai ter uma dor de cabeça danada. Aí eu disse, fique tranquila, eu acho que vão gostar. Todo mundo gosta de regra, a gente só não sabe que gosta. Porque regra traz clareza e segurança. Eu sempre digo, veja, se a gente se comunicasse melhor e eu te dissesse, olha, Magali, se tu esquecer meu aniversário, é verdade o que eu tô falando, é verdade esse bilhete. Eu adoro meu aniversário. Qual é a data do seu aniversário 4 agora? de agosto. 4 de agosto. Inclusive é o final do meu telefone, que é pra ninguém esquecer. Eu adoro meu aniversário. Eu comemoro, minha mãe diz que eu, pequena, comemorava aniversário, tipo, em 8 mini festas eternamente. Tipo, as amigas da escola, as amigas do balé, as amigas da igreja, porque eu gosto de aniversário. E aí eu fui aprendendo exatamente nisso, que se eu comunicasse a todo mundo que eu gosto, eu não ia me frustrar. Perfeito. Eu teria segurança de que eu verbalizei uma necessidade de uma maneira assertiva. E isso é tão verdade que eu morei uma época no Ceará, assim que eu casei, e ganhei uma festa surpresa. Foi surpresa mesmo. Mas eu acho que era de tanto que eu falava. E eu morando lá, eu acho que eu tinha tanto medo de não comemorar o meu aniversário. Que já dizia pra todo mundo. Que eu só dizia pra todo mundo. E aí eles, meus amigos de lá, organizaram então uma mega festa. Trazendo esse paralelo para
para a empresa, para o compliance, para o treinamento, na hora que a empresa comunica claramente, olha, você precisa bater o ponto quando estiver pronto para trabalhar. Você vai bater o ponto quando você já estiver aqui, você vai bater o ponto quando você já estiver com fardamento e estiver em condição de começar a sua função. Eu já esclareci. Quando eu faço um treinamento e digo, olha, não existe... A expectativa da empresa. Qual é a expectativa e o que vai acontecer. Isso. O maior erro que eu vejo, às vezes, em regimento interno é que tem gente que gosta do morde e assopra no regimento. E o regimento, para mim, ele é uma estruturação de combinados. Ele é um outro padrão de gestão. Eu vou trazer esse paralelo para a educação. Eu não educo. Eu fui muito privilegiada. Meus pais são pessoas maravilhosas e sempre acreditaram e me deram tudo que podiam em termos de educação, tanto formal como educação doméstica. Mas eles me educaram no padrão que a criança era educada na década de 80. Previsto para a época, né? Eu já não educo meus meninos exatamente neste padrão. Eu educo meus meninos numa gestão por combinados. É necessário escovar o dente. Eu sou obrigada a fiscalizar se meus filhos escovaram os dentes, concordam? Perfeito. Num paralelo, a empresa é obrigada a fiscalizar se o funcionário usa EPI. Perfeito. Então, como é que a gente faz para aderir? Como é que eu fiz para meus filhos aderirem à escovação de dente? Eu comecei a mostrar as vantagens e desvantagens. E aí tinha uma pessoa que, quando eles andam de cavalo em Gravatá, puxa o cavalo deles e essa pessoa é banguela. Muito banguela. E aí a gente começou a dizer, olha, se você não quiser virar moreira... Do trágico a... Você vai ter que escovar o dente. E meu menino, uma fase que é normal, toda criança resistia, eu só fazia moreirinha. Ele já se levantava e já ia escovar os dentes. Ou então, como eles são dois meninos de idade próxima e competitivos, bora, o desafio agora é ver quem escova mais rápido, bora. Funciona. Mas essa metáfora é muito cabível dentro da empresa. A gente tem que sempre demonstrar e fazer paralelos de que os nossos funcionários, os nossos colaboradores precisam desse processo educacional para entender a cultura da empresa e para implementá-la e praticá-la. Disse tudo. Eu poderia passar horas conversando com você. Porque cada nuance que a gente trouxe aqui é muito rico ouvir tua experiência que não se traduz apenas em anos de advocacia, em experiência de maternidade, em experiência por essa trajetória riquíssima que você trouxe pra gente. Infelizmente a gente tem tempo. E eu sempre gosto que o meu convidado, em curtas palavras, em pequenos instantes, diga o que ele espera daqui para frente, o que ele entende daqui para frente na sua carreira profissional, no contexto do que a gente conversou muito aqui, e principalmente que quem teve o privilégio, que eu digo que é um privilégio, nos ouvir até agora e nos assistir, que possa ter uma última palavra de Isabela Lessa sobre todo esse contexto e trajetória que a gente pincelou, que tudo é muito rico, tudo é muito cheio de nuances. É como você disse, tudo tem 50 tons de cinza, né? Nunca é a dicotomia, o bem e o mal. Eita. Agora é o desafio, né? Sintetizar. Eu setorizaria um pouco essa síntese, né? Do ponto de vista de quem trabalha no sistema de justiça, eu acredito que a gente não pode esmorecer. É necessário que pessoas éticas, que acreditam na defesa de direitos, que acreditam que o nosso papel é proteger direito de pessoas, porque ninguém quer advogado e advogada, mas todo mundo precisa para acionar o sistema de justiça. E quando está dentro do sistema, que a gente não perca a nossa humanidade. Perfeito. A capacidade de cuidar do outro, a capacidade de escutar o outro, a capacidade de ter empatia pela dor que não é nossa. Essa é uma das definições que eu mais gosto de advogado. Advogar é pegar uma dor que não é nossa e defender como se nossa fosse. Exato. E, do ponto de vista, acho que para as empresas, eu diria, calma,
principalmente com a nova NR1 chegando. É possível estruturar, é possível organizar. E empresário não é vilão. Hipótese nenhuma. Empresário é uma pessoa que tem um sonho. Exato. E que tem a ousadia num país que não é fácil empreender. E em um país que muitas vezes não ajuda ele promover esse cenário do empreendedorismo. Não é? ajuda, é burocrático, é complicado, mas é possível empreender. Mas para a gente empreender sem sofrer, é importante a gente se cercar de pessoas que nos ajudem a aprimorar o nosso dia a dia. Sem dúvida. E a gente só aprimora o nosso dia a dia como empresa quando a gente cuida e respeita das pessoas que fazem a nossa empresa. Sem dúvida. Então, é sobre pessoas no final. O sistema de justiça é para, por e sobre pessoas. E as empresas, compliance, trabalhista preventivo, é sobre pessoas também. Verdade. É como a gente estruturar regras de maneira mais clara para que se permita ter um dia a dia melhor e um dia a dia mais respeitoso dentro. E aí, na verdade, eu vou finalizar só lembrando disso, né? Eu vi numa palestra, e isso tem me feito refletir muito, inclusive, sobre todos os sonhos ou desafios que eu me propus, seja o Bahia Lins e Lessa e virar uma empreendedora jurídica, seja ter sido coordenadora de curso por anos, seja ter sido candidata ao 5º Constitucional. Quem é o meu porquê? Uhum. Por que que eu saio de casa? Por que que eu faço? Prioritariamente, meu porquê, de fato, é Bernardo, Tobias e Theo. Né? Bernardo, porque ele é o meu parceiro. E que bom que eu tenho alguém que está sempre ali dividindo a estratégia, dividindo a operação, para que eu possa me jogar nos sonhos, porque tantas mulheres não têm isso. É verdade. Não têm uma relação em que elas podem desenvolver suas potencialidades. Então, eu agradeço a ele a generosidade de partilha nessa jornada. Amor, tá vendo? E a Tobias e Theo, porque eles são força motriz. Quando eu tento esmorecer, os dois são pequenos atletas. Que bacana, que lindo o depoimento. E isso traz a lógica deles para tudo na vida. Mãe, só ganha campeonato quem treina, mãe. Mãe, eu dizia para eles pequenos, tem que vibrar em campo, eu pareço uma doida em campo, não me vejam. Eu dizia, tem que vibrar, não é tem que ganhar. Tem que vibrar. Tem que vibrar. A gente tem que dar o nosso melhor. Então, eles me lembram que eu tenho que dar o meu melhor todo dia. E para todas as mulheres, eu digo isso, mas para todas as pessoas, homens e mulheres, eu só quero um espaço em que nós, mulheres, possamos ser. Nem mais, nem menos. Só possamos ser o que a gente quiser. Exato. Seja lá o que isso for. Mas que a gente possa ter, de fato, uma sociedade que consiga ser mais respeitosa com todos e todas, e que nós mulheres possamos sair talvez um dia à rua sem medo, possamos ser a profissional que a gente quiser ou a dona de casa que a gente quiser, desde que seja o que a gente deseja. Exato. Então é só isso que talvez o seu depoimento queira. Me traz uma certeza e uma beleza muito grande dos meus convidados que eu trouxe até aqui. Eu fico feliz que tenha demorado para você chegar, mas que tenha chegado esse momento de muita maturidade aqui do nosso podcast, que a cada gravação que a gente vai tendo, a cada episódio que a gente vai construindo, a gente vai percebendo o quanto as histórias ricas que são trazidas aqui podem, ouvindo os outros, complementar e formar quem somos. A sua narrativa de falar do seu esposo, de falar de Bernardo de uma forma como parceiro, é muito bonito porque eu escuto de outros convidados, sejam homens ou mulheres aqui, o quanto o acerto numa vida conjugal pode ser o cenário propulsor para a nossa vida, sim, o que nos dá base. Porque família é tudo. É uma metáfora, uma frase, aliás, muito dita comumente. Família é a base de tudo e é a verdade. Quando a gente constrói e percebe que encontrou um parceiro ou uma parceira que lhe dá essa estrutura de poder, eu vou me jogar nesse desafio, me ajuda aqui e vice-versa, se joga nesse desafio que eu tô aqui do teu lado. Isso é muito bacana, muito bonito, no simplório dos termos, porque é o que faz a gente ser humano. É o que te deu força para concorrer ao 5º, talvez. Sim. É o que te fez construir, inclusive, o que hoje seja o mais belo produto da sua vida, que são seus filhos. E isso faz com que você chegue, nós, mulheres,
e até mesmo os outros profissionais que chegaram aqui, cheguem a implementar um trabalho mais consistente na vida profissional. Sim. Quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de uma carreira de docência de anos, a gente está falando de lidar de pessoas. Você está muito certa na sua fala. E é um prazer imenso tê-la aqui. E não poderia deixar você ir embora sem fazer o bate-bola final do nosso podcast, que é praxe. Todo mundo que assiste a gente sabe que no finalzinho tem aquele 1 minuto e meio, muito rapidinho, pra gente fazer um bate-bola em que eu te falo uma frase e você fala a primeira coisa que se vem à mente. Ou uma pergunta. Muito rápido, para não dar aquele espaço para reflexão. Um conselho para advogadas que querem empreender. Advogadas. Coragem, não desanimem, é possível. Um erro comum que empresas cometem e você sempre identifica. Não saber mandar, delegar e comando, tem padrão, tem tom, e é necessário estudar para fazer com qualidade. O que mais te marcou na experiência de concorrer ao 5º Constitucional? Tanta gente, tantos reencontros, tanto apoio que eu nem imaginava receber, e recebi 4.253 votos. É prova de carinho. Sem dúvida. Uma qualidade indispensável na advocacia hoje. Ética. Um hábito empresarial que parece inofensível, mas é extremamente perigoso. Não fazer reunião. Reunião é vital. Sucesso na advocacia é? Cuidar das pessoas com excelência. Um valor que você nunca abriria mão no Lindsay Lessa. Cuidado recíproco. Escuta ativa. E se você não fosse advogada, Isabela, o que você seria? Professora. Exerceu também, não é? Também. Talvez administradora. Hoje em dia eu acho que eu teria sido uma boa administradora também. Que bacana, Isabela. Muito obrigada por você ter participado do nosso podcast. Esperei e fiquei muito feliz de te receber aqui, porque você trouxe aquilo que eu gostaria muito que os meus ouvintes percebessem em um convidado, que é estratégia e consistência técnica na atuação profissional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma troca extremamente prazerosa, um momento de partilha muito generosa. Eu agradeço o espaço, agradeço a condução. Achei você maravilhosa conduzindo, leve. Obrigada, Gostei obrigada. Muito obrigada. E você que chegou até o finalzinho assistindo o nosso podcast, o MB Convida, eu te espero nos próximos episódios. Muito obrigada por estar aqui. E de verdade, o nosso objetivo maior não é falar de assuntos jurídicos ou não jurídicos, é de falar de experiências que possam te engrandecer e que ao final do episódio você diga: estou sendo uma pessoa melhor do que comecei quando vi. Obrigada e fica comigo até o próximo episódio.